Economia. Aí está o... Muito obrigado, muito obrigado. O dólar foi assunto ontem, aqui em vários lugares, porque fechou o dia a 5,74. Porém, no andar do dia chegou a bater R$ 5,86. A moeda americana valoriza 18,31% frente ao real. Eu já mostrei isso outras vezes. Sim. A nossa moeda é uma das mais valorizadas. E aí, Emílio, tem dois fatores. Tem coisa que não é culpa nossa e tem coisa que é. O que não é culpa nossa? Tensão no Oriente Médio. O Irã tá ameaçando Israel. Isso dá uma tensão. Irã tem muito poder, petróleo, sei lá. E as pessoas, os investidores, os fundos, as pessoas físicas e jurídicas vão para ativos mais seguros, saindo de moedas emergentes como a nossa e indo para ativos mais fortes como o dólar. Além disso, tem a questão dos Estados Unidos. O Banco Central americano, a gente falou na semana passada, optou por manter a taxa de juros por lá. E os dados dos Estados Unidos, desde sexta, desemprego, mais ou menos, né? Vieram mais ou menos com indícios de recessão. Aí fica todo mundo que nem o urso do pica-pau. Recessão, recessão. Fica assustado. Aí preço de commodity vai embaixo, enfim. Hoje, por exemplo, o dólar está recuperando, né? A real está recuperando por dois motivos. Primeiro motivo é que o Banco Central fez a ata. Porque quando fazem a reunião do cupom, dão uma nota, mas a ata mesmo vem na semana seguinte. Falaram que o Brasil pode subir os juros, se necessário, que o Banco Central está preocupado com a inflação. E aí uma perspectiva de alta de juros, obviamente, traz recursos para o Brasil, valoriza o real. E teve o caso do Japão. O Japão era uma das moedas mais desvalorizadas. Durante muitos e muitos anos, o Japão teve taxa negativa. Isso. Ou seja, você ia no banco com 100 para retirar menos que 100 no futuro. O banco cobrava para você deixar o dinheiro. O japonês é tão poupador, mas tão poupador, que mesmo com taxa negativa, ele continua guardando. Fazendo poupança. Só que isso não deu muito certo nesses últimos tempos. E aí subiu a taxa de juros. Subiu um pouquinho no Japão. 25. 0,25 já foi um bafafá. Um caos. E aí se o japonês, que já tem essa orientação poupadora, e aí tá ligado a motivos históricos. Países que passaram guerras, e o Japão passou... O povo é mais poupador, porque sabe mais, tem a história das dificuldades. Perfeito. O Brasil, por exemplo, ainda bem não passou guerra, mas nosso povo não é muito poupador. A gente tem uma taxa de juros, o pessoal sai gastando, porque acha que vai dar um jeito. Então, tem isso. Agora, hoje também o movimento é um pouco de ressaca. Muitas vezes, quando tem alguma notícia ruim, o ser humano, às vezes, exagera. Então, ele fez um cenário pior do que o previsto e depois ele recuou um pouco. Então, essa é a questão. Vai normalizar, Delari? Não, normalizar não dá para saber, porque os Estados Unidos pode entrar em recessão e a maior economia do mundo tem causas. Mas, num primeiro momento, e aí não estou falando os preços indicaram que o mercado exagerou no pessimismo. Você acha que na época da pandemia... deu uma bagunçada. Isso tudo que a gente está pagando agora é a pandemia. A pandemia que deu uma... Sim, porque o que aconteceu nos Estados Unidos... Tem um reflexo. Reflexo do mundo inteiro. Vamos falar dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Os caras injetaram muito dinheiro, deram muitas bolsas. Os salários lá ficaram muito inflados. Até agora, se você vai para os Estados Unidos, tem muitos lugares como McDonald's, esses fast foods com muita mão de obra que não consegue contratar. Porque o salário é pouco, o cara fala, não, por isso eu vivo de outras bolsas. Só que isso inflaciona os preços, derruba a economia. Não é incomum, eu fui no final do ano, né, do ano passado, o Morgado, que vai mais vezes, deve ter visto também. Você chegar em um restaurante, ter mesas vagas e ter fila. Aí você não entende, mas por que eu não posso sentar? Não tem atendente. Porque não tem atendente. Não tem garçom. Então, isso deu uma bagunçada. Então, deu inflação, aí começou a subir o preço, agora... E o Bitcoin? O Bitcoin desvalorizou muito, mas nessa intenção. Eu vou para ativos mais seguros, como
como o dólar. E os macaquinho? Eu tenho vários. Macaquinho do Neymar? Macaquinho do Neymar. Eu quero saber o valor do macaquinho do Neymar. Ele pagou uma bala, né? Quanto é que tá NFT agora? Quanto tá um terreno no metaverso? Ninguém também? quer Mas o Bitcoin também sofre com juros altos, porque quando você compra o Bitcoin, você não ganha juros. Vou lançar o NFT. Então, quando sobe os juros ou tem uma perspectiva de juros mais altos, o Bitcoin tende a desvalorizar. O inverso também é verdadeiro. Agora, eu não sei o que você viu o caso do Google. O que acontece no Google. O Google ontem foi considerado culpado por violar a lei de antitrust dos Estados Unidos. O que acontece? Eles estão sendo acusados de... eu falei Google, ele levantou aqui. Ele agiu como monopolista. O que é isso? Eles estão pagando muito dinheiro para empresas de celulares, para empresas de software, para o Google vir como buscador oficial. O principal. Em 2023, gastaram 150 bilhões de reais para isso. Então, você tem todo mundo já embedado, qualquer celular já está com o Google, muito difícil de entrar na concorrência. 90% das buscas em computadores são feitas pelo Google, 95% das buscas em celular são feitas pelo Google. Me lembrou o caso da Microsoft. Você lembra disso? Década de 90, acho que foi 98. Você tinha o Windows. Aí a Microsoft... Que era o negócio da internet, o buscador. Punha o Internet Explorer. E aí eles falavam que, olha, você está fazendo monopólio, porque aí o cara já tem isso, não tem como desinstalar. E aí eles tiveram que abrir duas empresas e tiveram que fazer um acordo com os Estados Unidos. Essa foi a primeira vitória. Agora vai uma decisão sobre qual vai ser a sanção. Vocês vão ter que desistir desse negócio, vão ter que quebrar em empresas, ou vão ter que acolher outras coisas. Essa questão de concorrência é muito importante. A concorrência alta é bom para todo mundo. A sociedade ganha, gera emprego, você ganha eficiência. Só que tem alguns mercados que você precisa de muito investimento. Então, por exemplo, celular, telecomunicações, por exemplo, empresa de água, de luz. Nesses casos, a tendência é você ter ou um monopólio ou um oligopólio, que são poucas empresas. E aí você precisa entender a regulação. Por quê? Um monopólio estatal é ruim? É ruim. Mas um monopólio privado pode ser até pior, porque aí você tem abuso de preço. Então tá nessa, e aí entra nesses setores que o mercado não faz, a mão invisível do mercado não ajeita. Mas na época do Rockefeller lá, que ele era dono do petróleo, que eles fizeram isso, ele virou dono de todas as empresinhas pequenas. Criou também. várias, ele Ele cria várias, é dono de tudo. É difícil resolver. Malandrão. E a última notícia é que as casas de aposta vão ter agora o domínio .bet.br a partir do ano que vem. E as TVs. Falamos ontem. Você não veio, você faltou. Você devia ter mais. Mas a audiência é rotativa. Pelo menos saber da pauta. Mas a audiência é rotativa, pois não, você não mas tá prossiga. com tempo, não tá com tempo. Não tá não. O Delari tá com tempo? Não tá. Então, o Delari falou que chega. Chega! Ponto. Vamos